Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento sobre o livro de Daniel. Já entramos no capítulo 2, achamos este sonho do rei Nabucodonosor. Ele sonhou e ele não lembrou o sonho. Então ele chamou os magos e outros caldeus, homens estimados como ligação da esfera espiritual, de homem, vou dizer desta forma, estas coisas invisíveis. E ele queria saber não somente a interpretação do sonho, mas também o sonho mesmo, os detalhes. Ele não lembrou. Então, mas é um assunto muito complicado. Mas Daniel, já achamos Daniel num país estranho, com deuses falsos, com uma nova língua, com comida nova, não segundo a lei mosaica, foi dado outro nome, Beltesazar, e também ele foi castrado. Então, além de todas estas circunstâncias que parecem contrários, mas o rei Nabucodonosor sonhou este sonho e ele pediu a interpretação. Daniel não estava lá com aqueles no início, mas realmente o rei já deu esta possibilidade de matar aqueles que não podiam dar interpretação. Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 2. Então, mas estou a tentar procurar por ser ameaça, que ele destruiria todos que não podiam dar esta interpretação. Então, respondeu o rei, versículo 5, e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitos um monturo. Então, uma ameaça do rei. E como vai responder mais? Eles disseram mais no fim, esta possibilidade de dar sonho pertence aos deuses. Eles reconheceram além de capacidade de homem sem ajuda. Mas vamos ler Deuteronômio capítulo 29. Realmente, Deus criou o homem com desejo de saber a verdade, conhecer Deus. Deus é a verdade. Jesus disse que ele é a verdade. Também a palavra dele é a verdade. Deuteronômio capítulo 29, vou ler versículo 29. A Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Coisas segredas, encobertas, não? Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que compramos todas as palavras desta lei. Então, Deus levará coisas a homem. Ele tem plano dele, ele tem entendimento dele. Algumas vezes, ele vai dar este entendimento também levará o plano dele ao homem. E uma procura de homem para conhecer Deus, para saber a verdade. E vou dizer, é possível saber esta verdade, mas segundo a palavra de Deus. E Deus, mas nós nascemos com a possibilidade de conhecer Ele, e também por passar mais tempo com Ele, podemos reconhecer mais segundo a palavra dele. Mas Ele não revela coisas a todos. Ele falou em parábolas, Jesus, quando Ele estava aqui na Terra. Também Ele entregou mistérios.
Ele não levará mistérios a todos. Vou mostrar-te exemplo, hein? Depois da ressurreição de Jesus, ele morreu por todos. Quando a Bíblia diz todos, ele morreu por todos. Não somente eleito, não. Ele morreu por todos. Mas, vou dizer, ele não apareceu a todos depois da ressurreição dele. Ele apareceu somente aos crentes. E mesmo hoje. Muitos querem negar a ressurreição. Muitos querem negar que Cristo é Deus. Manifestado em carne. Uma parte de Deus. Sim, uma parte. Vou dizer, ele foi chamado a palavra antes de chegar aqui. Então, mas agora, ele é ressuscitado. Ele não leva isto a todos. É nação de crer. Vou dizer, depois de crer, a pessoa que tem fome e sede para a palavra, ele vai levar mais aquela pessoa do que outros. Então, estas coisas, segredos, pertencem a Deus. Mas, ele vai levar algumas coisas, por ser, no caso de Daniel, à pessoa fiel, mas no nosso dia, a pessoa fiel também, aos crentes fiéis. Revelação de Deus. Então, estes magos que foram chamados de Nabucodonosor chegaram à conclusão, não é possível porque este assunto pertence aos deuses, mas eles disseram deuses não reconhecendo que há um Deus verdadeiro. E Deus provou que ele foi o Deus verdadeiro por revelar este assunto a Daniel, mas não aqueles que confiaram em deuses falsos. Então, Daniel ainda não sabe este assunto. Vai ser o assunto da nossa lição hoje. Então, voltando a Daniel capítulo 2, vamos começar a leitura de Daniel capítulo 2, versículo 12, e vou ler até versículo 18. Por isso, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Está a ver, hein? Então Daniel, versículo 14, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? É coisa que precisa de ser feito rapidamente? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Grande coragem de Daniel. Vamos continuar. Lembra-te, Daniel não sabia o resultado desta situação, circunstância. Mas Daniel confiou em Deus. Então, versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei, entrou à presença do rei, e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 18. Para que pedisse misericórdia. Interessante. Pedir misericórdia. Aproximando Deus com humildade. Misericórdia porque somos homens. Cuidado com este. Deus, eu mando-te, dá-me este. Cuidado. Por isso Deus não quer dar coisa à pessoa que atitude orgulhosa. Sim, devemos chegar com confiança ao trono de graça, mas com humildade também. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia.
Então, mas vamos considerar as palavras desta passagem. Primeiramente, este versículo 12. Por isso o rei se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Então, versículo 14, então Daniel foi avisado e prudentemente a Arioque. Então, Daniel e os outros hebreus não estavam com aquele grupo, como eu já mencionei, que foram chamados no início para a presença de rei Nabucodonosor, mas Daniel usou sabedoria, ele sabia as escrituras. Vamos ler Provérbios, capítulo 21. Daniel sabia uma coisa que, por ser outros, não acreditaram naquela altura, não sabiam naquela altura. Mas Daniel sim. Provérbios, capítulo 21, vou ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Mas estas águas estão a atravessar ou andar como num canal, mas canal de terra, que pode curvar e descer e ascender. Aquela água vai continuar naquele canal, mas chamamos ribeiro. Então, mas quando aquela água encontra uma curva, mas não fica indo na direção anterior, mas curva com direção do canal. A Bíblia diz: o coração do rei é o mesmo. Está na mão de Deus. Quando Deus quer curvar ao lado direito, o coração do rei, ele vai fazer. Quando ele quer curvar ao lado esquerdo, ele vai curvar. E o rei vai pensar: eu sou muito sábio, tomando a minha própria... Não! O teu coração está na mão do Senhor. Devemos olhar a pessoa que é acima do rei. É como isto, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Ele pensa como isto, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor, na verdade, está em controle. Eu sei, eu posso ganhar sabedoria e devo tentar procurar organizar os meus passos segundo a vontade dele. Mas o plano da vida de Deus para nós, como é possível saber isto no início? Posso examinar a minha vida últimos 5, 10, 20, 40 anos. Eu sou mais velho, mas eu não conseguiria explicar este plano de Deus para mim. Então, uma coisa necessária é aprender confiança em Deus. Quando Ele coloca-te numa circunstância, olha Ele, ora Ele, confia nele. Se é circunstância além do teu controle, não perde fé, como Daniel. Ele foi pronto para receber este decreto, sentença para morrer. Mas ele não perdeu fé. Ele conclui, penso que, mas se ele quer me morrer, mas vou confiar nele. Mas ele queria escapar, obviamente. Ele diz: não, dá-me tempo, vou falar com o meu conhecido, o meu Deus, que eu conheço, mas ele conhece me, eu conheço ele também. É como isto. Há muito feito hoje no nome de Deus que não é de Deus. Pessoas reivindicam: eu conheço este Deus, ele deu-me este sonho, este visão. Cuidado com isto. Mas Daniel, na verdade, recebeu uma coisa diretamente de Deus. Isso é a diferença entre Daniel verdadeiro. Há muitos destes que reivindicam receber coisas como isto de Deus. Não achamos eles pedindo misericórdia no início do oração deles. Cuidado. Vamos ler Provérbios, capítulo 16. E vou ler versículo 24. A Bíblia diz: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, esta palavra de Deus é verdadeira. Quando eu estou a ter dúvida ou
falta de conhecimento dos passos que eu devo seguir, mas eu posso confiar olhando a Deus. Ele sempre vai dar-me uma guia. Esta guia na palavra dele. Então, mas Daniel capítulo 2, novamente, vamos voltar. Daniel capítulo 2, este versículo 15, a Bíblia diz: respondeu e disse a Arioque, capital do rei, por que se apressa tanto o decreto para o rei? Versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Então Daniel foi diretamente ao rei, grande coragem dele. Devemos lembrar que neste momento Daniel não sabia nada do respeito do que Deus faria na vida dele. Foi uma grande necessidade, vou dizer. Também resolução disponível de Deus, só a esperança na verdade. Daniel estava a confiar naquele versículo que já lemos, este provérbio, capítulo 21. Então, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, mas Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Eles oraram a Deus e eles tiveram fé em Deus. Vamos ler Jeremias, capítulo 33. Deus sabe tudo. E como eu disse, ele tem segredos, ele tem plano dele, mas é impossível me achar significado, ou vou dizer, resolver a dúvida, dado porque uma coisa é misteriosa, desconhecida, mas pode ser conhecido com Deus. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus está a mandar-nos. Fala com Ele. Quando uma pessoa está a faltar sabedoria, a Bíblia diz, Tiago capítulo 1, para pedir a Deus e Ele vai dar. A pessoa não recebe porque ele não pede. Ele pede e não recebe porque ele quer usar para ele próprio, mas não para a glória de Deus. Vou dizer, sabedoria é disponível. Eu não posso dizer, quando eu tenho dúvida, quando eu não tenho conhecimento de um assunto, como é possível me resolver este problema? É a primeira vez eu encontrei-me com um problema como este. Não, ora a Deus. Se eu tenho falta de conhecimento, está a dizer que quero mais sabedoria. Então não há nada mal pedir sabedoria de Deus. Tu não és todo, como posso dizer, todo poderoso com omnisciência. Não, ninguém. Deus tem. Então, quando tem problema além da tua capacidade, olha a Ele. Pode pensar, mas eu devo ter sabedoria como Salomão para resolver este problema porque eu já confiei em Deus. Não, confia nele todos os dias. Quando não tem conhecimento, é necessário também confiar nele. Mas ele está pronto. A Bíblia diz, mas o contexto de Mateus 18 é disciplina, mas quando 2 ou 3 estão unidos nele, ele está na presença. Então, quer resolver um assunto, Daniel, ele não procurou isto sozinho. É nessa mim ser chefe e outros abaixo de mim. Não, ele falou com colegas, vamos morrer. Deus quer dar-nos ajuda. Ora comigo. Mas no fim, Deus levou o assunto a Daniel. Mas também Daniel foi líder deste assunto. Como estamos capítulo 1. Ele foi representativo para falar como chefe dos únicos. Nós não queremos esta comida. Mas também Daniel reconheceu o valor de ter ajuda em oração com outros. E é o que este versículo está a mostrar. Vamos voltar a Daniel capítulo 2.
Daniel capítulo 2, vou continuar com versículo 19. Mas vou dizer uma coisa. Vamos achar Daniel recebendo resposta de Deus em oração. Algumas vezes alcançar, eu vou dizer, segundo meu entendimento, pode ser Marco não é bom exemplo, porque eu não ando com Deus da maneira em que devo. Como Paulo disse, sou príncipe dos pecadores, mas eu concordo com ele, eu sou pecador, mas salvo pela graça por meio da fé. Mas vou dizer uma coisa, Daniel, parecia, ele recebeu a resposta passando um versículo só neste capítulo. Nós não estamos a reconhecer o sofrimento de Daniel em oração. Também, quando o homem ora com oração intensa, ele fica cansado. Também, entrar nesta esfera espiritual pedindo coisa de Deus é além da nossa capacidade. Algumas vezes, por realmente orar com desejo, é como Jesus em Getsemane. Ele suou sangue. Como é possível? Mas foi grande prova na vida dele. E quando temos provas na nossa vida, provas da nossa fé, Deus organizou esta circunstância. Ele quer me confiar nele. Não somente com estas grandes coisas. Quando estou conduzindo no caminho, ele quer me orar e confiar continuamente nele. Mas, além da nossa capacidade, então, é oração forte. Algumas vezes é cansaço, é como sofrimento. E nós não estamos a ver simplesmente lendo o próximo versículo. Deus respondeu a Daniel. Vou dizer algumas vezes, vai passar anos antes de receber uma resposta dele. Pode ser, não foi uma procura muito dedicada. Não sei. Depende da vontade de Deus, a operação dele na vida, mas vou dizer, é possível passar anos com uma coisa de oração. Eu sei, Jesus, ele orou 3 vezes no jardim de Getsemane. Paulo, espinho na carne dele. Ele orou 3 vezes e Deus negou, então ele deixou esta oração. Mas algumas vezes, conseguindo compreender a vontade de Deus para a tua vida, requer muitos passos. Pode requerer anos de respeito de, mas ele quer o meu crescimento. E ele não vai dar a minha resposta até de crescer um pouco. Mas Daniel, ele recebeu, mas ele foi muito forte. Melhor do que nós. Mas este versículo 19, Daniel capítulo 2, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Numa visão de noite. Eu sei, muitos hoje, no nosso dia, falsos, querem confiar numa visão, num sonho. Mas nós temos a palavra. E quando eu quero dizer, eu tenho uma revelação de Deus, deve ser uma revelação segundo a palavra dele. Não é possível ter coisa de Deus que é contrário à palavra dele. Então, fica paciente. Aprende esta palavra mais. Eu sei, muitos querem levar de oração. Eu sou como João Batista. Sim, João Batista e mim vamos andar. Cuidado com este orgulho, atitude orgulhosa. Deus não vai abençoar isto. Ele quer servo humilde. Depois de passar anos no deserto com gafanhotos e mel, também uma vida simples no deserto, mas João pregou a verdade. Então, se quer ser como João Batista, vai ao deserto. Come mel e gafanhoto. Roupa simples. E fica lá. Ele não entrou na cidade. Deve seguir-me para o deserto. Não, ele pregou no deserto, mais pessoas. Mas este homem é profeta verdadeiro. Prega no deserto. Se alguém quer ir ao deserto para ouvir a tua palavra, então, mas
na verdade, é outra era do profeta. Lembra-te, a lei e o profeta é até João, ok? Deus fala conosco agora através da palavra dele. Mas, naquela altura, ele usou profetas, ele usou sonhos e visões. Vamos ler João capítulo 33. Isso é a maneira de Deus, no Velho Testamento, antes de ter a lei, tudo escrito, mas também como a lei é escrita, ele usou profetas e sonhos e visões, mas também foram muitos lá naquela altura também que reivindicaram ter visões, mas eles foram falsos. Está a ver? Cuidado, segundo a palavra. Mas João, capítulo 33, vamos ler versículo 15. Em sonho ou em visão noturna, durante a noite, quando a pessoa está a dormir, quando cai sono profundo sobre os homens e adormeçam na cama, Deus vai revelar algumas coisas. Mas aconteceu lá, naquela altura. Cuidado para hoje. Né? Não é para hoje. Tem a palavra, deve meditar na palavra. Quem quer sonho, não fica preocupado com visão e sonho. Não, memoriza mais da tua Bíblia. Isso é trabalho. Mas esta palavra vai entrar, então Deus vai dizer, ele quer mais de mim, vou abrir o entendimento dele. E como isto, Deus está a procurar servo fiel. Então, não fica orgulhoso como o profeta falso. Cuidado com isto. Foi revelado exatamente segundo o sonho de rei Nabucodonosor. Daniel recebeu isto. Qual foi a resposta? Vamos ler. Vamos voltar a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, este versículo 19, a Bíblia diz, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Ele disse, mas eu penso que vou louvar Deus. Vou dar glória a Ele. Ele não foi exaltado. Não, ele disse, vou exaltar o verdadeiro. Qual é o resultado da obra de Deus sendo manifestado? Louvar a Deus. A vida do crente deve ser cheia de agradecimento. Por quê? Porque já, mas os fariseus, no dia de Cristo, chegaram, dá-nos sinal, milagre. Jesus disse, não vai ser dado outro sinal, além do que sinal do profeta Jonas. Por que Jesus disse sinal do profeta Jonas? Porque Jonas, ele entrou barriga da baleia. Ele entrou lá, como Jesus entrou, sepultura. Jonas, ele morreu. Ele foi ao inferno. Pode ler Jonas capítulo 2. A alma dele, o corpo dele ficou na barriga da baleia. Mas ele começou a falar sobre as profundidades da terra e estes ferolhos. Eu tenho pergunta. Vai achar ferolhos no barrigo da baleia? Outros vão dizer, não, Marco, é uma figura. Sim, é chamado figura daqueles que não entendam. São os mesmos que querem dizer que Jonas foi engolida de uma baleia, de um peixe grande, porque baleia é mamífero. Mas baleia é chamado peixe na Bíblia. Deus preparou grande peixe no livro de Jonas. Mas Jesus, contando a história no Novo Testamento, disse baleia. Então, vai negar a palavra de Jesus? Muitos querem dizer, foi grande profeta, mas eles vão concordar, mas aquele profeta não mentiu. Jesus disse baleia. Então, mas Jonas, ele morreu, ele fez sinal do morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, estes que procuram sinal, não é necessário ir à cruz e acreditar em Jesus.
por ter confiança verdadeira nele, penso que vai ter desejo, deixar sonho. Milagre falso, ou outra operação do dom do Espírito Santo que não é segundo a verdade de Deus. Estes dons milagrosos não pertencem a hoje, mas muitos reivindicam. Mas quando a pessoa tem Cristo como Salvador, reconhecendo o valor da morte dele na cruz, elas vão desejar exaltar Jesus. Quando a pessoa tem sonho especial, ou pode ser visual, eu sou pouco alto porque... Mas eu já recebi este dom, vou falar com humildade. Cuidado! Há Deus, Todo-Poderoso. Também Jesus é chamado Todo-Poderoso no livro de Apocalipse. Hein? Então, Jesus, sendo todo-poderoso, ele merece honra e glória. Ele morreu na cruz por nós. Eu devo procurar exaltar ele. Quando a pessoa quer reivindicar, eu tenho este dom especial, quem está a receber glória é Jesus. Como eu disse, a obra do Espírito Santo é glorificar Jesus. E quando a pessoa não quer glorificar Jesus, ele é falso. Ok, vamos ler Filipenses capítulo 4. Hein? Filipenses capítulo 4, e vou ler versículo 6, a Bíblia diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Eu devo levar tudo. Mas a Bíblia diz com ação de graça. Eu devo agradecer Deus em tudo, porque eu tenho acesso a Ele. Mas, como eu disse, eu posso entrar na presença dEle com confiança, sim, mas com humildade. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados e edificados nele, em Cristo, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ações de graça. Eu devo dar graça a Ele, exaltando Jesus com a minha boca, com o meu coração. Isso vai acontecer com a segunda vinda. Mas não está a acontecer de muitas igrejas hoje. Mas do crente verdadeiro está a acontecer hoje. Vamos ler do respeito do milênio. Salmo, capítulo 103. Hein? Fique comigo. Salmo 103. Vou ler versículo 1 a 3. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhuma dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Já é livre de toda enfermidade? Penso que não. Mas durante o tempo milenar, vai ser diferente. Com a segunda vinda, Jesus vai reinar. Ele vai estar aqui sendo exaltado de todos durante aquela altura. Sim, vai acontecer. Vamos ler também Salmo 113. Estou a tentar mostrar-te a necessidade de exaltar o Deus verdadeiro que tem conhecimento destes segredos e leva os segredos aos servos dele. Salmo 113, versículo 1, novamente. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora, para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor, exaltado está o Senhor acima de todas as nações,
e a sua glória sobre os céus. Mas nações ainda não aconteceu. Vai ser reconhecida esta coisa, este assunto, o poder e a exaltação dele durante o reino milenar. Ele é exaltado agora, crente deve saber isto, mas com a segunda vinda vai ser mais. Mas o fim do sonho que foi levado a Daniel é o reino milenar de Jesus Cristo, quando esta pedra volta para destruir aquela imagem. Mas, então, devemos reconhecer a diferença entre a atitude de homem antes da segunda vinda e a atitude de homem depois da segunda vinda. Vou dizer depois da segunda vinda, significando o reino dele. Ele vai reinar. Mas vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 13. Qual é esta atitude do homem durante a tribulação? Vou ler versículos 5 e 6. E foi-lhe dado uma boca, mas isso é anticristo, o diabo manifestado em carne, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Mas então podemos entender que o diabo vai ser cheio de blasfêmia. Mas vamos ler Apocalipse 16, versículo 9. E os homens foram abraçados, homens sofrendo na tribulação, com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Então, muitos estão a blasfemar Deus aqui. Mas não somente isto. Vamos ler, mas vou ler Apocalipse 11. Isso é depois da segunda vinda. Apocalipse capítulo 11 e versículo 15. É nessa manejar bem a palavra de Deus. A Bíblia diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, milênio. E ele reinará para todo sempre. Está a ver? Ele vai voltar para reinar. Malaquias capítulo 1. E vou ler versículo 11. O reino milenar. Mas desde o nascente do sol até ao potente e grande entre... Mas desde o nascente do sol até ao potente e grande entre os gentios o meu nome. Mas isso é durante o milênio. E em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele vai ser exaltado naquele dia em que ele volta e vai reinar, não somente sobre Israel. Ele vai reinar sobre todo o mundo. Todas as nações vão reconhecer, ele é rei. Todas as nações vão ir ao trono dele, dando glória dele, louvando ele todos os dias, quando ele é liberado. Mas ainda não, esta liberação. Alguns vão olhar durante aquela tribulação com a expectação da vinda dele, sim. Mas outros não, eles vão blasfemar. Então, mas vamos voltar a Daniel capítulo 2, não? Daniel, ele louvou Deus, ele exaltou Deus, exaltado de entender este sonho. Versículo 20. E ele muda os tempos. Ele muda. Versículo 20, Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são sabedoria e força. Ele tem sabedoria e força. Peço desculpa, eu estava a ler o versículo errado. Versículo 22, penso que é. Mas não é importante. Mas toda sabedoria e poder pertence a Deus. Mas este privilégio é somente disponível ao servo que confia nele. Este conhecimento da sabedoria e força dele. Pessoa que confia nele. Isaías
40, versículo 31, ele vai ganhar força para soar como águia, com grande força, mas através de fé, confiando nele. Mas é diferente, confiança nele é a força da vida do crente, é diferente de andar segundo a carne. É diferente com Sarai e Sara. Sarai desenvolveu o plano segundo o entendimento dele para ganhar filhos, tentando cumprir a promessa de Deus. É como Caim, que ofereceu montanha de legumes. Mas, depois de realmente acreditar naquela promessa, Sarai, mas também era rio no início, mas ela deu luz, ela não estava a duvidar naquele momento. Ela deu a luz a Isaac, segundo o plano de Deus, segundo a sabedoria dele. Mas este plano, para ser realizado, requer fé. Requer me andando com Deus, me andando segundo o Espírito Santo, a operação de Deus na minha vida, segundo a palavra dele, confiando nele em tudo. Quando o problema entra, mas vou olhar a Deus, vou confiar nele. É o que Deus está a tentar mostrar-nos nesta vida de Daniel, aqui em capítulo 2. Mas vamos ler Romanos capítulo 8, bom capítulo na Bíblia. Romanos capítulo 8, e vou ler versículos 6 a 8, a Bíblia diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Sarai, fazendo este plano com Agar, mas no Espírito, desculpe, portanto, estou a perder, vou ler versículo 6 novamente. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, e segundo o entendimento de homem, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pessoa na carne é pessoa que não está a andar segundo o Espírito. Segundo o Espírito Santo. Ele entra a vida do crente. Ele está lá, regenera o espírito morto para dar-nos ajuda. Efésios, capítulo 6, e vou ler versículo 10. A Bíblia diz: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele tem poder. Ele não é somente Deus para resolver o teu problema de pecado e morte eterna, salvando homens que confiam nele. Não, ele tem capacidade de entrar todos os detalhes da nossa vida, dando ajuda em qualquer circunstância. Mas, segundo a vontade dele. Eu não posso mentir para tentar escapar a minha circunstância ou manipular a minha circunstância segundo a minha vontade. É necessário me andar segundo a vontade de Deus. Amém? Estou a falar a verdade. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, quero ler este versículo 21. A Bíblia diz, desculpe, e ele muda os tempos e as estações. Mas ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, está a dizer, ele muda os tempos e as estações. Já falamos sobre isto com o nosso ensinamento 1 Tessalonicenses, também Mateus capítulo 24, mas vou dar-te uma lembrança. Vamos ler primeiramente Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, então,
Vou ler versículos 6 e 7. Atos capítulo 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, discípulos apóstolos falando com Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele disse: Não pertence a ti para saber o tempo, nem estação. Também, Atos capítulo 3, este reino, eles estavam perguntando sobre o reino. Quando vai voltar? Quando vai reinar? O reino físico de Jesus. Pedro, Atos capítulo 3, pregou pensando, mas por isso agora ele não sabia. Está a ver? Ele não sabia tempo nem estação. Vamos ler Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. Segunda vinda. Ainda não aconteceu. 20. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. A segunda vinda de Jesus ainda não voltou segunda vez. 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Mas Pedro pregou isto não sabendo o tempo. Ele pregou isto 2000 anos atrás. Está a ver? Mas vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e vou ler versículo 1 e 2. Mas, repeti, o fim de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é arrebatamento da igreja, mas o dia de Cristo. Mas aqui, capítulo 5, o dia do Senhor é a segunda vinda, também reino milenar, depende do contexto. Então, Paulo está a falar sobre a segunda vinda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler versículo 1 e 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. O ladrão vai chegar durante a noite. Então, vou dizer, eu não sei o dia. Eu não sei a hora. Mas eu posso saber agora que Pedro não entendia. Foi entendido mais de Paulo, que recebeu mais revelação, que esta idade da igreja é como o período da noite. Lembra-te, Jesus disse, eu posso voltar, mas a primeira vigília, segunda, terceira, quarta, mas este quarto é amanhecer do sol, é o tempo da segunda vinda. Como Deus veio para destruir Sodoma quando o sol já acendeu, e depois do tempo da noite. Mas ele vai voltar no fim deste período da noite, que é a era da igreja. Então, simplesmente eu posso saber isto. Mas vamos ler Mateus 24. Mateus capítulo 24, e vou ler versículo 36. A Bíblia diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Isso não é tempo, nem estação, é dia e noite. Está a ver? Nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Mas vamos ler também no fim deste capítulo. Versículo 48. Mas se aquele mau servo dizer no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, mas 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera. E a hora,
em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, mas ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, este dia e noite é como surpresa. Não podemos saber exatamente, mas estes tempos e estações é como o tempo de inverno, ou pode ser primavera, tempos diferentes durante o ano. Eu posso reconhecer, mas este mundo está a tornar mais pior. Eu penso que o Senhor vai voltar. Israel já voltou à terra. Aquela figueira está a brotar folhas. Está a aproximar. Mas o dia e hora, não sei exatamente. Está a ver. Deus dá-nos dicas para ajudar-nos, para dar-nos sabedoria. Vamos ler Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, e vou ler versículo 25, a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo, Anticristo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Neste caso, este tempo é humano, 3 anos e meio. Mas eu reconheço que este tempo da tribulação está a aproximar. Eu reconheço, mas Jesus disse a alguém, eu vim em nome do meu Pai, Joel 5, versículo 43, mas outro vai advir em seu próprio nome. Vai receber ele. Jesus falou isto, eu posso reconhecer isto. Mas para saber exatamente o dia, hora, não. Eu sei alguns durante esta idade da igreja que tentaram profetizar sobre o dia da volta de Jesus. Já aconteceu, não sei neste país. No meu país, sim. Mas não aconteceu. Já passou aquele dia. Então, devemos viver a nossa vida no tempo de expectação. Mas no caso de Daniel, ele disse, estes tempos estão na mão de Deus. Mas ele reconheceu a revelação da segunda vinda como aquele sonho. E ele vai contar este detalhe a Nabucodonosor no resto deste capítulo. Ainda não. Mas simplesmente quero te entender. Deus sabe este segredo. Nós podemos saber em parte este plano de Deus, mas não com todos os detalhes. Mas está aqui. Passa tempo com Deus. Passa tempo com Jesus. E Ele vai ajudar-te a entender melhor estes assuntos. Mas muito obrigado pela sua atenção durante este ensinamento. E vamos falar mais sobre Daniel e contando este sonho ao rei Nabucodonosor como nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.